fazer uns vídeos um pouco diferentes. Eu resolvi contar um pouquinho da minha história. É só vocês me acompanharem que vocês vão entender por quê. Quando eu sou gaúcha, tá? E eu nasci em Novo Hamburgo, mas eu nunca morei em Novo Hamburgo. Só nasci. Então, quando eu era criança e na minha juventude, eu morei em Porto Alegre com os meus pais. E eu costumo dizer que eu sou vegetariana já de vida passada. Porque quando eu era criança, eu gostava muito dos biscoitos que a minha mãe comprava para mim, que eram os biscoitos sortidos. Era um pacote grande, assim, eu acho que nem existe mais. E nesse pacote tinham biscoitos, assim, tinham 4, eu acho que 3 ou 4 biscoitinhos que eram em formato de bichinhos. Eu me lembro muito bem de uma galinha e de um coelhinho, tá? Então, quando eu ganhava aqueles biscoitos, eu abria o pacote e despejava todos os biscoitos em cima da mesa e eu selecionava. Tudo que era bichinho eu colocava de um lado. E aí depois eu pegava aqueles biscoitos de bichinhos e levava para um armarinho que tinha na nossa sala, assim, que era tipo era um armador, assim, como é que se diz? Uma mesinha, assim, que tinha uma gavetinha. E eu colocava tudo lá dentro da gavetinha, esses biscoitinhos, eu guardava. Porque eu dizia assim, isso aqui é bichinho. Bichinho a gente não pode comer. Aí o resto dos biscoitos eu botava de volta no pacote e comia, obviamente. Eu nunca soube o que acontecia com aqueles biscoitinhos que eu botava na gavetinha. Provavelmente a minha mãe jogava fora. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa época, por exemplo, a minha mãe, eu era muito ligada na minha mãe. Eu gostava demais da minha mãe e minha mãe gostava muito de mim. Então, eu era filha única e tal. Só que a minha mãe era muito carnívora. Na verdade, todos os meus pais gostavam muito de animais. Mas a minha mãe, apesar de gostar de animais, ela era muito carnívora. Então, provavelmente, eu devo ter comido carne. Só que eu não consigo me lembrar disso, né? Eu acho que eu comia e não sabia o que era. Acho que quando eu descobri o que era carne, eu parei de comer e bloqueei completamente isso. Eu não consigo me lembrar. E que nem eu digo, hoje em dia sempre, eu nunca comi carne e eu não sei nem que gosto tem carne. Isso é verdade, porque eu não sei mesmo. Bom, só que o meu pai era vegetariano, então isso me ajudou muito que ninguém nunca me incomodou, tipo, todo mundo respeitou a minha decisão de eu não comer carne. E assim eu fui uma pessoa sempre muito diferente. E meus pais, eles me colocaram num colégio de freiras para estudar, porque naquela época eles diziam que eram os melhores colégios. Eu até nem sei se hoje em dia isso ainda continua isso e tal. Mas ali eu tinha aulas de religião e eu odiava as aulas de religião, eu detestava. Porque eu já, naquela época, eu já pensava muito e eu ficava questionando, dizendo, poxa, mas isso aqui não tem muita coisa que não fazia sentido para mim. E nessa época também, como eu era filha única, meus pais não me deixavam praticamente sair de casa. Então eu estudava piano com uma professora particular e essa professora particular ia na minha casa me dar aula. E um dia essa professora me perguntou assim, vem cá, como é que tá o colégio e tal? E eu comecei a falar mal das aulas de religião, que eu detestava o colégio, aquela coisa toda. E aí eu me lembro, gente, eu me lembro até hoje, sabe, de como ela me falou. Ela chegou pra mim e disse assim, mas não é bem assim. Ela disse, é que existe a reencarnação. Quando ela disse isso, gente, na hora, assim, chegou a me dar um frio, assim. Na hora me deu aquela sensação, assim, aquela intuição, tipo, mas isso é óbvio, eu já sabia de tudo isso, como se eu tivesse esquecido, entende? Bom, nessa época eu tinha 9 anos de idade, então eu costumo dizer que com 9 anos de idade eu me tornei espírita. E eu fui espírita durante muitos anos na minha vida. Porque, na verdade, eu não conseguia aceitar mais nenhuma outra religião que não tivesse a reencarnação, né? E até hoje, por exemplo, eu digo para vocês assim, ó, não é que eu acredite na reencarnação, eu tenho certeza absoluta da reencarnação. Bom, assim foi passando o tempo e tal, e eu
eu era uma pessoa muito nerd, eu estudava pra caramba, eu lia pra caramba, mas eu não era uma boa aluna no colégio, não era, porque eu era, assim, muito rebelde, assim, eu achava tudo errado, entendeu? Mas eu lia muito, muito livros espíritas, eu lia muito livros sobre ufologia, eu tinha paixão por ufologia nessa época da minha adolescência, tanto que eu tinha nessa época já namorado, amigos, e eu costumava sair com eles, assim, pra gente ir para lugares, assim, no meio da natureza e tal. E ficávamos procurando OVNIs, por incrível que pareça, né? Que era tudo coisa da minha cabeça que eu inventava e fazia todo mundo ir atrás. E eu adorava ficção científica, como eu adoro até hoje, só que nessa época eu lia muito ficção científica. E a minha grande paixão dos meus ídolos era Isaac Asimov. Tá? Eu lia também Arthur Clarke, mas o Isaac Asimov era a minha grande paixão. E isso fez com que, na verdade, quando eu já era meio maluquinha, eu já vivia como se fosse assim no futuro. Eu vivia numa outra época. Então eu já estava ali assim, vivendo no meio de androides, sabe, robôs. E aí, de repente, alguém me dizia assim, ô, Gê, acorda, volta pra Terra, esse tipo de coisa não existe. E eu ficava impressionada, né? Eu achava que, meu Deus do céu, como que não existe ainda? E assim foi boa parte da minha vida. Quando eu cheguei na universidade, tá? Eu cheguei a fazer parte de um grupo amador de astronomia, que eu era apaixonada por astronomia. E eu fui estudar na PUC, em Porto Alegre, fui estudar física, tá? E nessa época, uma das coisas mais interessantes é que eu continuava nerd pra burro, só lia, só pensava nessas coisas, estava em outro mundo, tá? E eu ficava indignada com as pessoas, pensando assim, mas como é que as pessoas aceitam essa vidinha que elas têm? Sabe aquela vidinha de trabalhar, casar, ter filhos e ficar só pensando em dinheiro? Como é que as pessoas não pensam? Poxa, quando eu morrer, será que para onde que eu vou? Será que tem vida depois da morte? Será que não tem? Será que eu poderia viver para sempre ou não? Como é que é? Como é que... Enfim, eu ficava indignada com a falta de perspectiva, de interesse das pessoas em algo maior. E além disso, nessa época que eu estava na PUC, já estava começando aquela história, sabe, daquelas ideologias e tal, políticas. Eu não posso falar muito, assim, para eu poder colocar o vídeo no YouTube, né? Mas você sabe, aquele partido, sabe, dos 9 dedos lá. Então, já estava todo mundo assim, e meus colegas eram todos fanáticos, totalmente fanáticos, né? E eu, como eu não gostava de política, eu não tinha nenhum partido político, eu não defendia nada, eu sempre dizia só para as pessoas assim, olha, o problema não está nas ideologias políticas, entende? Não está no capitalismo, no anarquismo, no comunismo. O problema está no ser humano. É o ser humano que tem que se modificar, é o ser humano que tem que se modificar, é o ser humano que tem que deixar de ser egoísta. Mas ninguém prestava atenção em mim, ninguém dava bola para mim, me chamavam de alienada, diziam que eu era filhinha de papai, porque eu só ficava lendo, que não sei o que, essas coisas, tá? Enfim, o tempo foi passando e com todo esse rolo que deu aí com esse pessoal, esse partido, eu perdi contato, né, com todos os meus amigos daquela época e eu fico pensando assim, como é que será que hoje eles estão? Será que eles continuam defendendo esse tipo de coisa? Até não me surpreenderia se sim, né? Porque eles eram completamente fanáticos. Mas, enfim, existe aí uma jornalista chamada Zoe, tá? Vocês podem procurar na internet. E essa jornalista, ela é cubana, tá? Mas ela veio de criança ainda pra cá. E ela tem parentes lá em Cuba, né? Avós, tios. E ela contou como é que era a situação lá. Que o governo, por exemplo, ele dá, como é que se diz, rancho, aqui no sul é rancho, como é que cesta básica para as pessoas comerem. E eu fiquei pensando assim, tá, mas tem nessa cesta básica, tem comidinha, ração para gato, para cachorro? Eu não vi, e não vi nem falar. Eu fiquei pensando, pô, mas as pessoas dividem, sei lá, sua comida ainda com os bichinhos, que já é tão pouca. E aí eu fiquei pensando, e fui analisando, e fui, né, pesquisando,
Não, provavelmente eles não têm mais animais, porque eles já comeram todos, tamanha é a fome nesses lugares. E aí, gente, o que eu posso dizer de um regime desse tipo político é que só pode ser um regime maligno, satânico, do mal. Então, assim, ó, eu assisto muitos outros canais que falam da transição planetária, tá? E eles estão dizendo assim, ó, para quem não sabe, tá? Nós estamos numa terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial não é uma guerra de bombas, ela é uma guerra de narrativas, de fatos, onde tentam novamente nos enganar, porque nós somos enganados há milênios, tá? E nessa situação toda que nós estamos agora, que nós estamos no final dessa guerra, que até estão dizendo assim, olha, quem acordou, acordou, quem não acordou não vai acordar mais. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que até o último minuto, último milionésimo de segundo, a gente tem que lutar para mais alguém, de repente, despertar. Então, assim, gente, eu não sei nem se vai ter eleições nesse ano, porque a situação tá bem complicada, tá? Mas eu queria dizer para vocês assim, ó, que pensem muito, mas muito antes de votar, se houver eleições. E se vocês não acreditam em mim, eu vou deixar 2 livros aqui para vocês lerem. Eu vou tentar colocar na descrição, se o YouTube deixar passar, ok? Que são 2 livros, por exemplo, do Robinson Pinheiro. Um deles é O Partido e o outro é A Quadrilha. Leiam esses livros. Eles são imperdíveis, eles são maravilhosos, que dá para entender muita coisa. Tá? E na hora, assim, gente, de votar, assim, ó, pensem muito bem em tudo isso que está acontecendo. Porque isso que está acontecendo aqui de política no Brasil não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Porque esse pessoal desses regimes malignos, eles estão ligados diretamente aos grandes financistas. Aquele pessoal, sabe, da NOM, tá? É tudo uma coisa só, entendeu? É tudo uma corja que está fazendo de tudo para que a gente continue preso, escravo deles, tá? E assim, ó, gente, não se iludam, porque nós somos responsáveis, sim, pelos animais de estimação, pelos animais domésticos, porque nós os domesticamos há muitos milênios atrás. Tá? E você pode pensar, eu não fiz isso, você não sabe o que você fez, porque por causa da lei do esquecimento você não lembra, de repente você estava lá também fazendo isso. E assim, ó, eles não são que nem tigres e leões que podem se virar sozinhos. Aqui no sul, por exemplo, está um frio terrível. Então imagine quantos bichinhos de repente não estão na rua, passando frio, passando fome, sendo atropelados, sendo maltratados por pessoas burras, né? Então, gente, nós somos responsáveis por eles, sim. E votar corretamente é nossa obrigação, porque esses bichinhos, eles não têm culpa se nós não sabemos votar e se nós escolhemos ser escravos de um bando de, enfim, de seres aí, tal. Então, gente, a gente tem que aprender, tem que pensar neles também, porque votar corretamente não é só lutar pelas nossas liberdades, é também lutar pelo direito de vida que esses bichinhos têm, porque os animais são nossos irmãos, são filhos de Deus e têm o mesmo direito à vida e a esse planeta que nós temos. Bom, por hoje é isso, gente. Fiquem com Deus. Namastê.